Vianinha, muita saudade de Vianinha. Vianinha é um cara de uma criatividade inacreditável. Uma vez eu cheguei em casa, tinha um bilhete dele. Seja qual for a hora que você chegar, venha ao meu encontro. Temos uma tarefa. Pô, fui lá. Tinha havido a tentativa de invasão de Cuba. E o Vianinha tinha recebido da direção a tarefa de preparar um suplemento para novos rumos, só sobre a invasão de Cuba. Então a gente ficou bolando os suplementos, fazendo o suplemento, madrugada dentro. Tomei café às 8 horas da manhã na casa dele e fui para o trabalho, porque não deu para dormir aquela noite, né? Mas a vitalidade do Vianinha era inacreditável, né? E, sobretudo, quer dizer, ele se permitia, eu estava preocupado com uma certa economia de energias, né? Uma certa racionalidade. Pô, vamos fazer o que pode ser feito, né? Ele assim, não é, seria bom a gente bolar uma história, né? Uma historinha de sacanagem envolvendo Jaqueline Kennedy e Fidel Castro. Isso aí não era sensacional? Eu dizia, Vianinha, vamos, pelo amor de Deus, vamos fazer o suplemento. Né? Pô, são 4 horas da madrugada, eu estou aos pedaços. Peraí. Mas se aí começava propostas assim, mirabolantes, que não dava, não passava. Eu conheço a direção do partido. Não passa isso, não dá, não vai ser possível. Olha, eu acho que foi positivo. Eu acho que realmente talvez o nosso investimento na cultura tenha sido maior por uma espécie de compensação pelas frustrações que a gente tinha em outras áreas, né? Na área da cultura nós conseguimos, nós éramos poucos, não tínhamos propriamente quadros muito importantes, é uma exceção. Ferreira Goulart é uma exceção, né? Ferreira Goulart hoje é um nome mais do que nacional, um nome internacional. Mas o Ferreira Goulart é uma exceção. Os nossos quadros não eram tão famosos, mas a gente tinha um certo peso. Quando se discutia questões de cultura, as nossas posições apareciam, tinham um certo impacto, um certo efeito. Eu acho que nós demos uma contribuição, sem dúvida. Se eu estivesse na Rússia, provavelmente embarcava no projeto, a proposta do Estado leninista, mobilizar a produção artística, a produção cultural em geral, para fins políticos revolucionários. Hoje não dá para a gente pensar isso, o quadro é outro, né? Eu acho que hoje a gente tem que pensar outras coisas. O Abreu estava zanzando pela cidade e fui aos sindicatos bancários, eu tinha sido advogado dos sindicatos bancários, fui lá para ver se tinha alguma informações novas. Depois fomos para a Uni e a Uni pegou fogo. Mas nós não estávamos dentro da Uni, nós estávamos na frente da Uni. Foi uma coisa inesquecível, ver a Uni pegando fogo. A direita estava atacando. E a gente estava meio desarmado, porque nós não estávamos preparados para a desgraça, nós estávamos preparados para um embate fulminante que duraria pouco e teria consequências decisivas. E não foi o que aconteceu, né? Eles travaram a batalha, ganharam e começaram a governar. E eu me lembro que nós saímos do incêndio da Uni, fomos para a minha casa, 10h30 da noite, e tinha um companheiro, eu vou até dizer quem é esse, Antônio Carlos Peixoto, que dizia assim, companheiros, é o seguinte, esse negócio aí que veio com vontade de ficar, de durar. Pode ser que dure aí uns 2 anos. Era a hipótese pessimista, né? Agora temos um inimigo visível, né? Temos um inimigo concreto, de carne e osso, né? Contra a ditadura militar. Aí, de repente, nós ganhamos força. Nós crescemos muito por causa disso, né? Muito da intelectualidade liberal, muito da produção artística de rebeldes independentes, muito disso veio para nós. Então, a coisa do teatro, essa famosa reunião que eu te contei que eu fui substituindo Ferreira Goulart, tinha gente pra caramba, né? E eles começaram a prender a gente, né? No meu caso, eles queriam saber, tinha sido casado com Gisê, que era irmã de Marli, que era mulher de José Salles, que era secretário de organização do partido. Eles queriam isso, eles queriam José Salles. Aí, se você tem o endereço dele, se eu não tenho, ele é um clandestino, por definição, clandestino. Vocês sabem disso, né?
Não, você sabia, você sabe. O placa do carro, eu disse, nunca prestei atenção em placa nenhuma placa de carro. Aí começaram a dar choque elétrico, porque eu queria que eu lembrasse. Né? Uma estranha maneira de avivar a memória de alguém também. E eu não sabia mesmo, né? Também não tinha nem como entregar. E aí me dei conta de que eles estavam prendendo muita gente. Gente nossa e gente das organizações de outra esquerda. E eu juntei algumas coisas que eu tinha ouvido, que eu ouvi lá dentro, né? Um dizendo para o outro, o partidão não adota a linha da luta armada. Né? E o outro dizendo assim, não adota, mas foi a escola que eles todos cursaram. Né? A escola que eles cursaram, era a escola do partidão. E eu aí digo, olha, vejam só, estou sendo homenageado, o partidão está sendo homenageado aqui, de uma maneira muito sofrida, muito dolorosa, mas não deixava de ser uma homenagem. Né? Mas eu preparei a saída, eu fui preso em 70, desde 70 eu comecei a preparar a saída. Então eu pensava que ia sair com um passaporte falso, com documentos falsos. E aí eu quando encontrei em contato com um despachante que trabalhava com o partido, que disse, documento falso só em último caso. Só em último caso. Né? Você tendo possibilidade de agir dentro da lei, vamos agir dentro da lei. Eu era um legalista, né? O despachante. Eu disse, como assim? Se você pode ir para São Paulo, registra a residência em São Paulo, e aí você compra a passagem, mostra a passagem na polícia e diz, eu tenho pressa para sair, preciso de autorização, carimbo. Paga uma taxa pequena, uma taxa que corresponderia hoje a R$150, sem brincadeira, uma coisa que não era tão grande. Paga essa taxa, o sujeito te dá a autorização, você sai. E ele pede informação ao Rio. O Rio vai informar que você não pode sair. Né? Você está sendo processado. Aí eu disse, e aí, o que vai acontecer? Quer dizer, o Rio informou que eu não posso sair, como é que vai ser? Eu já saí. Justamente, o funcionário que tem o maior interesse em destruir a informação é o próprio cara que te deu a autorização de saída. Ele vai destruir essa informação, obviamente, porque não quer confusão. Me senti entusiasmado pelo eurocomunismo, porque eu achava o seguinte, são muito diferentes os chamados eurocomunistas, uns dos outros, são muito diferentes. Os franceses são assim, os portugueses são assim, os espanhóis são assim. E eu gostava era dos italianos. Tinha muitos amigos na Itália, então eu gostava dos italianos. Eu era eurocomunista porque era, na verdade, seguidor das ideias do Partido Comunista Italiano. Achava muito interessante. Era o partido ou era Gramsci? Era o partido. O partido tinha especialistas em União Soviética. Eu achava isso o máximo da sofisticação. Eu fui para a Alemanha e aluguei um quarto inicialmente e comecei as demarches para entrar na universidade, né? E me inscrevi na Universidade de Marburg e comecei a trabalhar também na Universidade de Bonn. Eu ia a Marburg a cada semana, ficava 2 dias em Marburg, voltava a fazer o doutorado. Mas o meu orientador, chamo de Dr. Vater, o pai do doutor, o meu orientador adoeceu e teve uma licença e foi para a Suíça. Então eu fiquei órfão. Nesse ínterim, um índio colombiano fantástico, chamado Rafael Gutiérrez Girardot, me encampou, me assumiu, dizia assim, você tem que vir para cá, eu serei o seu orientador, e você não vai fazer tese nenhuma em política, você vai fazer tese em literatura, porque a política na literatura fica mais interessante. O Comitê Central não vinha às nossas reuniões. Nós organizávamos seminários e eles não vinham. Veio uma vez a Anita Leocádia, 2 vezes Giocondo Dias vieram. E a gente discutia tudo, que era o dirigente da SEX, Armênio Guedes. Então Armênio botou os amigos dele lá, os amigos dele brigavam uns com os outros, né? Antônio Carlos Peixoto, Aloysio Nunes Ferreira. Nosso querido amigo. Caro amigo, caríssimo amigo. Aí tinha Milton Temer, tinha Carlos Nelson Coutinho.
E aí a coisa pegava fogo, mas o Armínio habilmente conciliava as opiniões díspares. E aí a gente veio com a esperança de chegar aqui e encontrar um clima parecido com aquele da direção que tinha lá. A direção não vinha aos nossos encontros, mas a direção nos respeitava, não interferia no nosso trabalho. E aqui o Giocondo, evidentemente, percebeu que o Partido Real tinha